Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Portal, com o meu amigo Wagner, Diomário, Marcos e Isabela. Estamos aqui para falar sobre papéis hoje. E eu vou chamar a Isabela para começar a falar de papéis com vocês. A gente acaba vivendo sempre em algum papel. A gente acaba assumindo os diversos papéis durante o dia. Catherine, acho que sente bem o que eu estou falando. Os homens também, mas nós, as mulheres, acabamos que assumimos aí bastante coisa. A gente até estava conversando aqui um pouquinho antes. O Wagner citou alguns papéis: mãe, esposa, professora. Até brinquei que o de professora eu estou meio cansada. Faz parte, quem tem filho pequeno, aí em época de alfabetização, sabe que a gente também assume esse papel e a gente também passa por... Somos terapeutas, né? Mas mesmo antes de ser terapeuta, eu já passava também por papel de psicóloga e por aí vai, e os afins. E é interessante que, embora a gente, pelo menos na minha opinião, aí eu quero ouvir a opinião de vocês, a gente transite em vários... que eu estou ouvindo aqui. A gente transita em vários papéis durante o dia mesmo. Eu até brinco que eu sou uma coisa de manhã, de tarde. De manhã é mãe, de tarde é profissional, à noite tá a mãe, a esposa, e enfim, vai. Embora a gente transite por esses vários papéis, o que eu busco hoje, e acho que é a maior busca, é estar sempre na mesma essência. Porque a gente acaba, dependendo do papel que estamos, assumindo posições, por exemplo, como mãe. Em vários momentos eu tenho que estar na posição de autoridade, sempre. Eu tenho que estar na posição de autoridade, que é uma posição que eu não costumo assumir quando eu estou em outros papéis. Como mãe, eu sou autoridade. Então, de vez em quando, tenho que mudar o tom de voz. Estou ali no papel da autoridade, mas a busca é nunca perder a essência. É que eu possa ser sempre, aí embora nos diversos papéis, com a mesma essência. O que você acha disso, Catherine? Vou ligar aqui. Não, então, eu não tô achando nada, porque eu fico doida de todo jeito. Tem hora que, às vezes, eu tento brincar, aproximar dos meninos, eu sinto que tem essa dificuldade de transição, porque aí eles começam a me ver como se eu fosse amiguinha de escola, ou então alguém ali conhecido, e eu acabo perdendo o controle da situação, ainda mais na fase que eles estão. Todos, assim, adolescentes, o mais novo está com 10 anos, então é uma fase bem complicada, porque quando você aproxima demais, eles confundem as coisas e passam por cima de você. Aí, em alguns momentos, eu acabo surtando, digamos assim. Aí é 880. Uma hora eu tô brincando muito, outra hora eu não posso brincar. Essa fase, para mim, está sendo bem complicada. De assumir o papel de autoridade sem perder, como que eu falo? Sem entregar eles para o mundo, assim, porque se eu ficar muito autoritária, eu acabo que afasto deles. Então, para mim, é bem complicada essa transição, assim. O Diomário, eu acho que às vezes ele chega a ser bobo demais, mas eu penso que é uma estratégia dele com os meninos, assim, porque os meninos, eles... Tô vendo que eles estão fazendo hora com a nossa cara, mas ele leva as coisas mais na conversa. Eu já, como se diz, eu surto logo e aí tá todo mundo de castigo, essas coisinhas, já sai tirando videogame, celular, tudo muito rápido e ele é mais tranquilo para lidar. Pode falar, Diomário. É aquela frase, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? Então, isso é complicado. E realmente, o que a Isa falou sobre alguns papéis em determinados locais sem perder a essência, na minha opinião, é o principal, mas é o mais difícil. Porque se você começar a só desempenhar papéis, em algum momento você vai conflitar em qual deles eu sou.
Então, você precisa manter essa essência, mas deixar essa essência de forma que você consiga passar por ela todas as vezes, em cada papel que você for, é também uma dificuldade muito grande. O Marcão, que gosta de falar de Freud, aí, o Freud, na época lá no começo, quando ele começou a tratar as mulheres de histeria, e isso acometia só mulheres. O Wagner falou até que as mulheres desempenham mais papéis. Naquela época, acontecia muito isso também. E muitas das mulheres acometidas de histeria, que tinham partes do corpo paralisadas, ficavam cegas, perdiam a voz. E aí ele foi descobrindo que isso era muito ligado a uma sobrecarga real mesmo, de trabalho. Porque a mulher, ela era mãe, dona de casa, e de repente ela começou a ter que trabalhar, e quando ela foi trabalhar fora, ela foi ser camareira em hotéis. Era o mesmo serviço de novo, muito tempo, carga horária dupla, tripla, e o corpo desligava. Então, elas ficavam letárgicas, né? Elas ficavam na cama ali, sem movimento algum. Algumas delas foram feitas, inclusive, experimentos de perfuração. Elas não sentiam as pernas e perfuravam as pernas para falar, isso ela sente sim, quer ver? Isso aqui é... Cara, elas não sentiam. Realmente, era uma letargia muito grande, acometida por isso, que o corpo... E aí eu entendo bem o que o Wagner falou sobre eu precisar dar um boot às vezes, porque às vezes o corpo ele começa a manifestar algumas coisas para que você se proteja realmente, para que você consiga restaurar o sistema e voltar a funcionar. Então eu entendo bem o que ele fala, só não gosto do recurso, mas eu entendo bem o que ele fala e nesse sentido aí. O que você acha, Wagner? É o recurso do beisebol que você falou aí, que eu não sei se é bom, né? Mas, ó, do taco de beisebol, né? Mas você sabe, cara, que quando a gente fala de papéis, existem alguns papéis que a gente vai, de alguma forma, ter que assumir na vida, não é algo que a gente meio que escolhe, né? Então, quando eu falo com o meu pai, por exemplo, o meu papel é de filho. Se eu tentar ser o pai do meu pai, eu vou arrumar um desequilíbrio na minha relação com ele, sem tamanho. Então, eu tenho que desenvolver esse papel de filho e entender qual é o papel do filho. Quando eu converso com a minha esposa, eu tenho que ser o marido, eu não posso ser o filho da minha esposa, eu não posso estar no meu papel de filho, né? Então, é tão importante isso, a ponto da gente ter que, de alguma forma, e isso é treinado também, eu sou sempre favorável ao entendimento que quando você treina alguma coisa bastante, você começa a desenvolver isso e isso se torna algo mais natural para você. Que você pode treinar estar no papel que você precisa desempenhar. Então, quando eu estou conversando, por exemplo, com meu filho e com a minha mãe, eu ali exerço dois papéis distintos com a mesma essência, como a Isa falou. Quando eu trabalhei mais de 20 anos com gestão de pessoas, e aí, quando eu entrei, o pessoal falava o seguinte, os problemas de casa você deixa em casa, e os problemas do trabalho você não leva para casa. E aquilo batia muito forte, mas isso é quase impossível se você considerar que você é um humano só, e que os problemas que você tem, eles se confundem dentro desse universo, o Marcão vai falar sobre isso, dentro do universo que é cada mente de cada um. Então, você imagina que, assim, para uma mãe, principalmente a mãe que tem um papel de mais acolhimento, de mais cuidado, o que ela ir trabalhar com o filho pequeno em febre e ela deixando na mão da babá. O que a gente fala hoje, o que eu oriento hoje para os meus clientes é, se você está no trabalho e sua cabeça está no seu filho, sai do trabalho e vai para o seu filho. Esteja presente aonde você está. E quando você chegar no seu filho, não fica pensando que o trabalho ficou.
Porque isso, a Isa é especialista aí em ansiedade, especialmente nos workaholics aí, né, Isa? No borderline, ia falar borderline. Você começa... Burnout. Burnout. Você começa a não estar no lugar presente. Então, qual é o grande lance de você trabalhar os seus papéis? É saber que você não deve ocupar, primeiro, o papel do outro, que o outro tem um lugar. Isso você precisa ter muito claro na sua mente. Por exemplo, você ocupar o lugar do seu pai, da sua mãe. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quantos de nós já não falou que a gente se entende mais do que o pai quer dizer para o pai o que ele vai fazer? Ou a gente chama a atenção do pai? Isso é uma troca de papéis que, de alguma forma, gera desequilíbrio. E aí, eu estava assistindo a nosso encontro passado, que eu não pude participar, e eu vi que vocês falaram de arquétipo. E quando a gente fala de arquétipo, principalmente em terapia, a gente fala normalmente dos arquétipos dos animais, mas o arquétipo é muito mais do que só o arquétipo dos animais. Existem pessoas que têm, por exemplo, um arquétipo de mãe. É aquela que quer cuidar de todo mundo, não pode ver ninguém com problema, que ela acha que ela é responsável. E essa pessoa chama para si um papel que ela não tem. Eu não consigo ser o pai do Diomário, eu não consigo ser o pai do Marcos. Por mais amor que eu coloque, por mais intenção, por mais que eu tente fazer qualquer coisa por vocês, eu não dou conta. Né, Marcão? O Marcão tá cheio de... Eu não dou conta, não é nem que eu não queira. Agora, dos meus filhos, eu sou o melhor pai. Aliás, eu sou o único que consegue agir como pai na vida deles. Nenhuma outra pessoa vai agir como pai, por mais amor que coloque, por mais determinação que coloque. Então, você ter claro qual é o seu papel, não invadir o papel que é do outro, e você, aí eu vou abrir agora para não ficar falando muito tempo, você entender as personas, porque dentro desses papéis você tem várias personas que você precisa. Não dá para no ambiente da sua família, que você é extrovertido e brinca do mesmo jeito, você chegar numa reunião de negócio e querer agir da mesma forma, embora a sua essência seja a mesma. Mas a persona que vai para aquele lugar exerce um papel ali de empresário, do que for, de um negociante ali. Então, a gente precisa ter muito claro qual é o papel que a gente exerce, qual é o papel que a gente é, não porque é um papel, mas porque a gente é. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou terapeuta. Esses papéis são meus, eu tenho que desenvolver a hora que eu estiver no meu ambiente, naquele lugar, esses papéis são meus. E eles não podem se confundir. O meu filho não pode entender que ele é meu pai. E nem eu posso achar que eu sou amiguinho do meu filho, porque a minha relação com ele é de pai para filho. Essa é a intenção que eu acho que se coloca. E eu quero ouvir o Marcão falando um pouco disso aí, porque quando eu falei que não dá para exercer um papel que não é o seu, não dou conta, é não dar conta mesmo, né, Marcão? Cara, você falou tanta coisa aí, bicho. Você falou de... O arquétipo que você citou que a gente estava falando é que a gente não entrou no principal do arquétipo. Existe o arquétipo primordial, meu irmão, que são aqueles que não têm mudança, como da religiosidade, da tal. Isso tá dentro do ser, entendeu? Eu acho até que a ferramenta que um quântico que a gente conhece utiliza tem a ver com arquétipos, e não arquétipos que a gente citou aqueles arquétipos de ave, de animais, né? De leão, de tal. Não chega nem perto desse outro arquétipo que o Wagner quis falar, que era um arquétipo que acho que até o Freud entrava muito nesse assunto também. Eu acho que mais o Jung, né? Ele tratou também dessa parte, porque na realidade, aí você Jung misturar trabalhava aqui os arquétipos isso, e coisas da que é muito mais psicanálise. séria, que mexe com o ser humano, quer você queira ou não, é muito mais profundo. A gente um dia poderia falar disso, e é bem profundo esse assunto, entendeu? Aí o outro não, o outro é tipo esses arquétipos aí, Wagner, tipo, sabe? Acho que nem entra aí Bicho nesse solto, né? processo. Literalmente bicho Aí solto. é uma coisa bem. E depois o Não, Diomário mas é um falou arquétipo, sobre. até esse arquétipo, Marcão, te interrompendo, ele é um arquétipo até para você se inspirar, a depender daquilo que você quer. Então, por exemplo, se você vai ser, sei lá,
um cara que requer atenção, você vai pegar o arquétipo ali da águia e tal. Se você quer Isso. força, talvez você pegue o arquétipo do cavalo, para te inspirar no modo de agir, mas não que você seja E esse arquétipo pode mudar, Wagner. Você consegue fazer seu modo Às exatamente vezes como você muda mais de uma citou. vez no dia. A geração de hoje pode ter uma mudança, no seu filho pode ter uma mudança, mas o arquétipo primordial, não, cara. Não tem mudança, meu irmão. É igual aquele, ó, você tá com o arquétipo por exemplo, da religiosidade, você tem ideia. Você vai passando, você não acredita, cara. Você vê lá um despacho, você vai passando, ó, tem a ver com religião do candomblé, por exemplo, ó, Diomar, isso aqui, ó. Você vai passando, você olha, você nem concorda, você não gosta, né, nem tocar nesse assunto, mas você não chuta. Por que que você não vai lá e chuta e tira? Isso tem a ver com o arquétipo da religiosidade, cara, que tá dentro de Se você você desde chutar, pequenininho. você não sabe, assim, você não tem a certeza do que vem depois, né? Isso aí, entendeu? E isso tá dentro, por mais que você diga não, tá aqui em você, entendeu? Tem uns caras, cara, ó, o Gilmar entrou no assunto, tem a ver com isso também, por tabela. O Freud estudou, ele falou agora de histeria, cara. Onde é que o Freud foi lá e sugou de quem? Charcot, velho. Charcot é cara, você tá entendendo? É um médico que a neurociência hoje agradece muito Charcot, entendeu? Demais. Eu acho que o Wagner, como psicanalista, sugou parte disso, porque isso foi lá, pegou no Freud, né, velho? Que o Freud foi o primeiro. O Charcot deu aula a Freud, né? E o Charcot era hipnólogo, velho, hipnotista, né? Como a gente diz. O cara era o cara que Freud Freud aprendeu se a consultava com o Charcot, né, velho? Assim, antes dele ir Exatamente, para cara. qualquer seminário, ele levava o assunto para Charcot e muitos dos assuntos, Charcot falou, cara, não entra. E Isso mesmo assim, mesmo. Freud insistiu e algumas vezes ele virou chacota do ponto de vista, naquela época, que as pessoas não acreditavam no que ele falava, né? Mas Charcot E, já dizia, cara, eu acredito, só que você vai se dar mal, né? Isso, exatamente. E principalmente coisas que o Freud queria lançar sobre provando de que tinha a ver na época, né? Que tinha a ver com as crianças, que você já. Enfim, é profundo o negócio, cara. É um negócio. E é interessante que isso aqui dá, Wagner, dias falando sobre isso. Cara, isso é muito rico, entendeu? Porque o Freud fez de 12 a 14 anos de hipnose, e no fundo, vai, você como psicanalista sabe, quem é de dentro mesmo sabe. No fundo, isso é blá blá blá, que Freud abandonou também totalmente a hipnose. Cara, tá dentro do outro, você tá entendendo? No fundo, ele nunca abandonou, cara. Até porque ele aplicava mesmo que ele não quisesse, né? Isso, exatamente. Quando você entra na parte de histeria mesmo, pô, não tinha. Né? O cara, para você alcançar o transe. Charcot, os caras descobriram que através do transe que você conseguia ter efeitos fantásticos aí, né, nesse assunto, entendeu? Cara, eu falei porque Dilmar entrou em Até Freud histeria. teve dificuldade de acreditar na hipnose, cara. De repente ele viu que funcionava, ele falou, aí, até ele Isso, achava, ele chegou a combinar, ou teatralizar uma sessão de hipnose para que a representante dele lá, a cliente dele, mostrasse dentro de um seminário. Só que o negócio foi tão poderoso que funcionou, entendeu? E essa parada aí, cara, essa parada aí foi legal porque ele usou uma técnica de Charcot, né? Ele tocou na perna da mulher e Total. ela entrou em transe através do toque, que Acionou o é o gatilho. Charcot, Total. que é muito, muito louco isso. E eu acho que, cara, arquétipo, a gente tem os básicos, né, que são fundamentais e isso não vai mudar. Aliás, eu acho até que pode mudar, mas depois de muito tempo de uma cultura total, onde isso passe a representar outras coisas. ô Dilmar, a ressonância harmônica é em cima dos arquétipos. Cara. Então, mas eu acho que, cara, e eu acho que isso. Mas assim, por exemplo, ressonância harmônica. Você não entra fazendo ressonância. Você passa por um período e depois você faz ressonância, porque nesse período cria-se significados. Então você tem, eu acredito que muito dos Mas arquétipos... entenda, Dilmar, quando eu digo isso, eu digo o que está implantado no som que você vai botar para escutar. Você está entendendo? É aquilo que tem a ver com arquétipos. Porque no fundo, acho que o Wagner sabe muito disso.
que ele estudou profundamente essa parte. No fundo, quando você mergulha, Diomário, cara, como é que eu poderia dizer? Tô nem encontrando. O arquétipo, Marcos, deixa eu ver se eu te ajudo. O arquétipo é um modelo estabelecido, cara. Qualquer modelo que estabelecido, você chama de arquétipo. Agora, a neurociência, a psicanálise, a hipnose, tem alguns modelos estabelecidos. O problema que eu vejo é quando você simplesmente carimba alguém com algum arquétipo e fala, cara, é isso, né? Mas se você trouxer para o nosso tema dos papéis, um arquétipo ele pode servir de inspiração. Um arquétipo, você pode se identificar com o arquétipo, porque a tua essência, o que a Isa falou, você traz a essência e encaixa no arquétipo. Agora, você pode ter um papel de mãe no arquétipo da águia, no arquétipo do cavalo, principalmente mãe solo. Sim. E que é isso que tem mudanças. Mais fortes. Que é essa parte do arquétipo que tem mudança, aí tudo bem. Sim. E outra, você pode se inspirar neles para diversos momentos. Por exemplo, se você é um jogador de rugby, talvez você precise de um arquétipo mais forte do que o do golfinho, por exemplo. Aí você tem que ter um arquétipo. Se você entrar de golfinho lá, você está no salto. O que eu ia dizer, cara, é que os caras, Dilma, na época da história da histeria mesmo, é como se fosse assim, você precisaria entrar em um transe para acessar melhor a coisa. E esse transe é o quê? É o seu subconsciente, é o seu inconsciente, como chama lá na psicologia, certo? Que é o subconsciente trazido por Joseph Murphy e tudo mais, né? Então, no inconsciente, cara, que você precisa acessar. Só que tem um estudo mais profundo, que a gente fica fazendo sugestões no subconsciente e tudo. Cara, tem um estudo mais lá de Charcot, mais profundo, que você não precisa... O subconsciente é como se ele não entendesse você verbalizando, entendeu? Ele é justamente... Ele funciona através dos arquétipos, dos 5 sentidos. O que é que você está escutando, entendeu? É louco isso, cara. Você não tem uma representação verbal, tipo Wagner, você vai ficar melhor, não sei o quê. Os caras utilizam de símbolos, pô. Símbolos vindo do arquétipo. Essa é a linguagem que o subconsciente entende muito melhor, você tá entendendo? Sim, essa é a pegada dos caras lá, é profundo, velho. Eu entendo, cara, porque assim, como eu brinco com o pessoal, né? A gente aprendeu a falar para mentir. Porque antigamente a gente não falava. Você for lá pegar na pré-história, o ser humano não falava, era uma linguagem não verbal, através de arquétipos, de sinais. Sinais. Então, esses significados já existiam lá, muita coisa. E por isso a gente já carrega isso num RNA ancestral, onde a gente já liga esses significados. Nas cavernas estão cravados lá os arquétipos todos do guerreiro. Então a gente já tem todos os arquétipos lá, os caras não sabiam escrever, eles desenhavam. E inclusive ligados à espiritualidade, a deuses, a toda uma referência de crenças, né? Que é legal. O Wagner falou um negócio sobre você, no seu emprego, você é um empresário, você é um líder ali, e o Flávio Augusto ele fala um negócio que eu achei muito interessante. Ligado, para mim, está ligado em arquétipo. Ele fala o seguinte: eu decido várias empresas, contrato, demito, faço o que eu acho que eu tenho que fazer. Mas eu chego em casa, minha mulher manda eu pôr o lixo para fora. E eu chego do lixo e ela quer que eu lave a louça. Porra, velho, sou multimilionário, dono de várias empresas, contrato e demito, e em casa eu sou marido. Entende? Então, assim, se você não tiver essa essência que te lastreia, que te dá profundidade, te dá raiz em algum lugar, para poder transitar por esses papéis, o cara fica maluco. Ele vai querer demitir a esposa, ele vai querer fazer um carinho no empregado e vai misturar os negócios, o negócio todo, entendeu? Gilmar, isso bate com o que você falou uma vez, cara, no outro aí, né, Isa? Quem não viu, volta, assiste alguma coisa lá atrás. Bate com aquilo que você falou. Você citou o Flávio Augusto aí, se ele chegar com 10 milhões a mais ou a menos na casa dele, vai botar o lixo lá, a mulher dele não quer nem saber sobre esses milhões que ele ganhou ou perdeu. Do mesmo jeito.
ela olha para ele como marido e, assim, tipo, né? Você quer Ser ver que humano coisa normal. mais louca, velho? Você pega, por exemplo, essa relação homem-mulher é bem legal para caracterizar isso. Você pega um cara do crime altamente perigoso, que todo mundo morre de medo do cara. A mulher dele põe o dedo no nariz dele. Entendeu? Põe ele dormir fora da cama, bicho. Vai dormir na casinha do cachorro. Inclusive, até elas gostam de brincar de roleta russa, pô. É, Vai trair o cara. aí é mais maluco aí um pouquinho, né? Mas acontecem, cara. Entendeu? São esses arquétipos. Eu acho que muito dos arquétipos, isso é a minha concepção disso, a minha visão disso. Muito dos arquétipos estão ligados em coisas que vêm ancestralmente e que trazem um significado que não. A gente até consegue mudar, mas é preciso muito esforço para isso acontecer. E é muito mais fácil usar o significado que já existe. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um significado do sol, que eu acredito que um dia feliz é um dia de sol. Então, eu vou pensar em felicidade, eu vou pensar no sol, na luz, e aí está ligado àqueles conceitos de trevas e luz e tudo mais isso. Mas eu vou acreditar que o sol é algo poderoso de luz e de felicidade e tudo mais. Beleza. Eu consigo mudar isso? Até consigo. Através de uma doutrina, de tudo mais, eu consigo. Mas é muito mais fácil eu usar o que as pessoas já acreditam. Então, e aí isso vai fortalecendo cada vez mais a concepção desse inconsciente coletivo. Que isso é assim. Não, é assim. Mas Entendeu? o inconsciente coletivo que o Jung falava é justamente por esse caminho dos arquétipos. Então, e aí, cara, chega num ponto em que eu incorporo algumas coisas. Por exemplo, eu pode ter na minha casa um rato que bate no gato, que ele é muito corajoso. Eu pego para mim, caramba, eu queria ser um rato desse. Eu queria, sabe? Eu pego esse exemplo para mim como um arquétipo de coragem, de força, de enfrentar os medos e tudo mais. Aí, para mim, o rato é foda. Então, mas olha só, dependendo, e aí a gente vai lá pro mito da caverna lá, você pensa o seguinte, se você tem conhecimento que o gato normalmente é mais forte do que o rato, quando você pega o rato como um arquétipo de força, porque provavelmente os seus desafios você enxerga os seus desafios maiores que você, e você enxerga no rato uma possibilidade de vencer os desafios que são maiores que você, mesmo sabendo que esses desafios são mais fortes. Se você não tem essa consciência, e por isso a expansão, aí a gente vai lá para o mito da caverna de Platão lá, você acredita que todo rato é mais forte do que um gato, porque você não sabe disso. Então, aí é que está o grande quê da coisa de você sair da caixinha para identificar qual é o arquétipo que você tá querendo buscar. Que Isso mesmo. Se você sabe que o rato é mais forte que o gato, ou que o gato é mais forte que o rato, você pega o arquétipo de força possível de derrotar algo maior, quase que um Davi... Opa, perdi aqui. Quase que um Davi e Golias, né? Mas se você não tem essa clareza, você vai achar que todo rato é mais forte que todo gato, e você cria um arquétipo a partir do mito da caverna. Marco pode falar disso melhor. Cara, por quê? Porque você não conhece o resto, você não expandiu ainda. É um E só para encerrar, significado que Diomário, você cria. Por exemplo, lá na histeria, por exemplo, como o Marcão falou do transe, a própria histeria era um transe. A pessoa, para ela estar naquele estado, ela estava num transe hipnótico. Inconsciente. Você sabe que os caras pensavam que a histeria só podia ser de mulher, né? Logo no início. No começo era. Porque tem a ver histeria, útero, tal, tem todo uma ligação. E olha só que massa. Eu queria ouvir a Isa, até porque agora é o seguinte, a partir desse pensamento que a gente falou do gato e do rato agora, que o Diomário trouxe, a gente pode estabelecer o que a gente quer criar para a nossa vida.
Porque você passou uma vida inteira ouvindo que o rato, muitas vezes, é mais forte do que o gato, ou vice-versa. E, de repente, você percebe um rato que é mais forte de verdade. Então, você pode trazer para a tua vida, por que que eu não posso progredir? Por que que eu não posso vencer esse desafio? Por que que eu não posso ser mais do que sempre me falaram que eu posso ser? Porque para qualquer pessoa que você chegar e falar, cara, aposta assim aqui, no gato ou no rato? 99,9% vai apostar no gato. Só o Djalmar vai apostar no rato porque ele viu o rato derrotando o gato. E a partir daí, cara, a mente dele mudou. Ele fala, cara, possível é. Não sei se é possível para todos, mas possível é. Se esse rato fez, outros podem fazer. E a partir daí eu trago isso para minha vida. É assim, Isa, que funciona a mente? Eu estou ouvindo um livro e tem uma frase nele hoje que eu achei muito legal. Ela diz assim: você vive no mundo que você constrói. Então, sim, é assim mesmo. É a estrutura mental, porque a gente tem uma estrutura mental. Até eu comentei rapidamente com o Marcos hoje, a gente nem conseguiu conversar, mas do você, e isso é uma passagem bíblica, Marcos e Diomário, me ajudem, porque eu não sei onde está. Os teólogos são vocês, eu não sei onde está. Mas tem uma passagem que fala que você precisa se tornar como uma criança. E nesse livro explica exatamente o que é isso. É essa estrutura mental. Porque a criança, o que é a criança? Eu tenho dois Cortou. em casa, que são... Vocês estão me ouvindo? Cortou? Tô escutando. Voltou? Agora sim. Sim. Pra mim tá normal aqui, não sei porque cortou. Eu tenho duas crianças em casa. A criança, ela não tem trava. Ela não tem filtro. Ela não vai falar que não pode. Se você chega e fala para ela que é possível, para ela é. Ela confia, pula, ela vem e pula. Então, esse tornar-se como criança é você entender que a gente acaba criando esse mundo que nós vivemos, a gente tem essa estrutura mental, e para que a gente consiga ter essa visão que você está trazendo, Marcos, é uma mudança na sua estrutura mental, é o que você acredita, para que você possa construir o seu mundo. Porque a gente vive num mundo construído por nós mesmos. Eu não sei se eu fui clara ou se eu mais me enrolei aqui. Eu não sei se deu para entender. Claríssima. E aí você voltou naquela parada de ilusões e projeções e que Sim. tudo é mental. Sim, Sempre a gente vai cair nisso. que a gente tem essa estrutura mental. E esse tornar-se criança, eu achei muito interessante isso. Porque é exatamente você não ter essas travas. Para que você possa criar o mundo que você deseja. Porque a gente cria consciente ou inconscientemente. A gente vai criar de qualquer forma. Estando consciente do que você está criando ou inconsciente do que você está criando.